Dá um alívio deixar seu processo de vendas mais organizado, né? Com o RD Station CRM, você gerencia múltiplos funis e analisa exatamente o que precisa. Crie 1, 2, 3 ou quantos funis fizerem sentido para sua estratégia. Separe os contatos de pré-vendas, vendas e pós-vendas. Tenha um funil para cada tipo de produto ou para cada canal de aquisição. Sem filtros complicados, menos tempo perdido, mais fácil de analisar, com relatórios automáticos. E ainda, integra com o RD Station Marketing e com o WhatsApp. Otimize seu processo comercial. Conheça o RD Station CRM. Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da RD. Eu sou a Marina Mendonça, sou coordenadora de Product Marketing do RD Station CRM. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como estruturar um funil de vendas e escolher o modelo ideal de funil para sua empresa. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor do que o nosso coordenador de vendas aqui da RD. Perna, se apresenta aí para a galera. Muito obrigado, Mari. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, sou o Felipe Perna, estou aqui à frente da área de vendas do RD CRM. Eu acho que hoje a gente vai ter um papo bem legal sobre como estruturar alguns hacks que a gente usa aqui no nosso dia a dia para poder compartilhar um pouquinho com vocês. A gente lançou dentro do CRM a possibilidade de você criar mais de um funil de vendas. E o que isso significa? Significa que agora você pode fazer a gestão de mais de um processo comercial. E para isso, você precisa definir exatamente qual é o processo ideal da sua empresa, quantos funis você precisa usar, para quem você vai mandar as oportunidades. A gente fala normalmente de dois tipos de funis principais, os funis paralelos e os funis sequenciais. Qual que é a diferença aí, basicamente? Os paralelos são aqueles que você trata, por exemplo, produto 1 e produto 2, que são jornadas de vendas completamente diferentes. E tem os sequenciais, que é um produto depois do outro. Então, você vendeu um produto, depois que fechou aquela venda, você pode começar uma nova oportunidade de um novo produto. Agora que eu dei um pouquinho dessa contextualizada para vocês, vou perguntar aqui para o Perna. Perna, falando sobre organizar um processo comercial, como que isso funciona na prática? Assim? Qual que é a primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para começar a estruturar o processo comercial dela? Legal, Mário. Eu acho que o ponto principal aqui, quando a gente fala como que funciona na prática construir um processo comercial, é que você já tem um processo comercial. Ele só não está muito bem desenhado ou muito bem escrito, registrado em algum ponto, onde você precisa ter aquelas métricas que você vai seguir do seu produto ou serviço. Então, o primeiro ponto é conseguir mapear qual que é a jornada do cliente durante todo o processo de comercialização que você tem ali, seja produto ou serviço. E aí entender quais são as etapas que tem dentro do seu processo comercial. Então, você pode ter uma etapa inicialmente de avaliação, para poder ver se seu produto ou serviço vai funcionar, vai gerar valor para aquele determinado cliente que você está negociando. Você pode ter uma segunda etapa sobre solução, você pode entrar numa etapa de negociação, você pode entrar numa etapa onde tem vários contratos, ou seja, não tem uma regra de quantas etapas o seu funil tem que ter. Tem muito mais a ver com o seu business, com o seu negócio, o seu produto. Então, quanto mais você conseguir entender sobre como que o seu cliente gere a parte da comercialização do seu produto, melhor fica. Legal. E quais que são os prejuízos assim, de uma empresa que não tem um processo de vendas organizado? É basicamente como se você estivesse correndo de olho fechado. A qualquer hora você pode tropeçar ou perder oportunidades, né? Quando você tem um processo de venda muito bem estruturado, você consegue ter muitos dados. E com os dados você consegue gerar informações onde elas vão te embasar para a tomada de decisões estratégicas. Seja de mudar alguma coisa no seu processo comercial, seja de, inclusive, entender um pouco melhor dentro do processo aonde que você tem um possível gargalo, onde que você tem um ponto de melhoria, porque às vezes você pode ter um processo que hoje ele é pouco eficiente, que na hora que você consegue colocar ele dentro de um CRM, por exemplo, você entende quais são os pontos de melhoria e, entre aspas, fazendo o mesmo processo, só que de uma maneira mais ordenada, você já ganha mais eficiência dentro disso. Legal. Falando um pouco sobre isso, até complementando, eu não sei se você está sabendo, mas o Luiz apresentou recentemente um evento, a nova metodologia de gestão de vendas da RD, o PIS.
Conta pra gente um pouquinho sobre essa metodologia e o que você já descobriu sobre ela, como você pode implementar no dia a dia, assim. Cara, é uma metodologia muito massa, porque através dela você consegue ter um mapa, um direcionamento de como que você faz uma construção de um processo comercial mais eficiente. Desde as etapas, né? Aí, quando eu falo de etapa, eu falo do operacional do dia a dia mesmo, de você entender quantas etapas, de você entender qual o período em cada etapa, de volume ideal que você pode estar negociando em cada uma dessas etapas, até a parte da construção do discurso de venda, de entendimento com o cliente. Então, a metodologia do PIS, ela vai te ajudar não só a construir o processo, mas a conseguir arredondar esse processo para deixar ele cada vez mais eficiente, baseado principalmente na gestão de um CRM, onde você consegue ter muitos dados e informações para tomada de decisão. Legal, bacana. E essa metodologia ajuda a gente também a construir um processo de vendas usando múltiplos funis. Ela ajuda também. Exatamente, porque quando você começa a aplicar ela, você começa a entender as diferenciações. E a gente entra um pouquinho naquilo que você falou lá no início, né, Mari? Dos dois tipos de funis que a gente tem, do paralelo e o sequencial. E aí você aplicando essa metodologia, você começa a entender por que isso. Tem vezes que tem gente que fala, poxa, mas eu preciso de múltiplos funis, eu preciso de 3, 4, 5 funis diferentes. E na verdade não precisa. Quando ele aplica a metodologia, ele entende que só precisa de um funil. Ou não, ele precisa só de 2 porque vão ser paralelos e é só 2 produtos têm um processo comercial diferente. Ou você faz um sequencial onde você consegue entender que comprou esse produto, ele está apto ou tem uma grande chance dele comprar outro determinado produto. Então ele te ajuda, inclusive, a entender por quê. Quando a gente fala que a nossa nova ferramenta de múltiplos funis, você pode ter quantos funis você quiser, não é para você chegar lá e sair colocando aquele tanto de funil, não. Por quê? Quanto mais enxuto o seu processo comercial, mais eficaz ele é. Então você tem que entender qual que é a real necessidade de ter múltiplos funis e de quantos você realmente precisa. Então, assim, já cansei de conversar com clientes nossos que na fase de negociação, ele, não, mas eu preciso de múltiplos funis porque eu tenho 4 funis. E na hora que a gente foi bater um papo com ele, conversar, entender um pouquinho melhor do processo comercial dele, ele entendeu que ele não precisava de 4, ele precisava só de 1. Com 1 só ele resolvia o problema dele. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de, às vezes, não estar usando um canhão para matar mosquito, uma coisa que não tem necessidade. Então, a ferramenta de múltiplos funis ela é muito eficiente quando necessária. E daí vem de você aplicar uma metodologia, como o PIS, para poder montar um processo para conseguir chegar no número ideal de funis que você precisa ter realmente dentro do seu processo comercial. Legal, muito bacana. Então, conta pra gente um pouco de como começa, assim, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai começar a organizar as nossas oportunidades por funis? Como você aconselha as pessoas a fazerem isso? O primeiro ponto é entender qual tipo de múltiplo funil que você precisa, se é o paralelo ou sequencial. E aí, vamos chover um pouquinho no molhado aqui, só para ficar mais claro. Quando que você usa o múltiplo funil paralelo? É quando você, igual a Mari falou muito bem no início, quando você tem 2 processos comerciais diferentes, para produtos diferentes. Então, por exemplo, você tem uma jornada diferente do cliente, você tem um ciclo de venda diferente, você tem etapas diferentes. E aí você usa aquele múltiplo funil paralelo. Por quê? São 2 processos completamente diferentes, onde você tem um SLA específico para cada um deles. Quando a gente fala de SLA, a gente fala daqueles prazos específicos, a gente fala da quantidade de funis, a gente fala da quantidade de etapas, perdão, a gente fala sobre as peculiaridades do processo comercial. E quando a gente fala de um sequencial, é muito mais naquele processo de ele adquirir um produto ou serviço seu. Depois que ele adquiriu aquele produto ou serviço, aquele cliente está apto para adquirir um novo produto, ou adquirir um novo serviço. Então não faz sentido ele entrar de novo no mesmo funil que você acabou de dar um ganho nele. Então ele vai para um próximo funil e aí pode ser diferente também. Pode ser funis com quantidade de etapas diferentes, processos diferentes ou iguais. Vai depender muito mais do seu produto ou serviço. Então, o primeiro ponto é entender qual que é a diferença desses. Uma vez que você entende a diferença, você vai entender, poxa, dentro do meu processo, o que faz mais sentido? E quantos funis realmente fazem sentido para eu trabalhar? E aí eu bato muito naquela tecla. Cuidado com a ilusão de quanto mais funil, melhor. E aí também não é porque quanto menos funil, melhor. O ideal é que você tenha aquela quantidade de funis que fazem sentido para o seu processo comercial. Então tem gente que chega assim, eu tenho 10 funis. Poxa, vamos rever o processo, porque pode ter coisa que tem como enxugar. Por quê?
quando você vai acompanhar as métricas, você consegue acompanhar as métricas separadamente de cada um dos funis. E quanto mais funil você tem, mais relatório, mais métricas você tem para poder bater. Então, quanto mais número, mais confuso a coisa fica. Agora, se você tem uma operação enxuta, onde você sabe exatamente para que serve cada um dos funis, você consegue analisar o relatório de uma forma muito mais clara e tirar realmente embasamento para a tomada de decisão futura. Legal, muito bacana. Eu também estava estudando um pouco sobre o assunto e eu vi, né, algumas boas práticas, assim, o que fazer, o que não fazer. E acontece muito das empresas criarem vários funis e ter os funis fantasmas, né? Aqueles funis que ficam lá e ninguém usa, né? Ele foi criado por algum motivo, em algum momento na vida, mas parou de ser usado. E isso começa a virar um problema, né? Porque o vendedor vai lá, vai transferir a oportunidade de um funil para o outro e manda para um funil que não tem ninguém olhando, né? Então, a gente sempre fala também, essa é uma boa prática, né? Não deixar funis fantasmas, criar só aquilo que realmente precisa. E o primeiro passo é desenhar mesmo o processo no papel mesmo, né? E depois passar para a ferramenta. É isso mesmo? A gente sempre fala do conceito do MVP, né, do mínimo produto viável. Então, ao invés de você começar, poxa, deixa eu já pegar o processo, já vou colocar aqui no CRM, já vou entender, cara. Primeiro olha para o processo que já existe, porque alguma coisa já roda dentro da sua empresa, e começa a analisar como você poderia dividir aquilo que você chama de processo como um todo em etapas. E aí é o que você falou, vai rabiscando no papel. Etapa 1. Aí entenda quais são as tarefas que tem que ser desenvolvida naquela etapa, entenda quais são os gatilhos que tem naquela etapa e qual que é o nível de maturidade, qual tipo de informação que você precisa ter sobre aquela oportunidade para você passar para a próxima etapa. E aí sim entender quantas etapas que tem e de repente você, poxa, tá aqui, você tem um processo comercial bem desenhado com X etapas, de acordo com o que faz sentido para o seu business, e aí sim você passa ele para o CRM e aí é só colocar lá e deixar a mágica acontecer, porque aí é só a gente começar a usar o CRM, né, trabalhar muito bem com os vendedores, a questão de utilizar o CRM no dia a dia, ser a ferramenta principal e única que ele está ali, ligação, registro, né, todas aquelas boas práticas de utilização de um CRM, porque aí através dos relatórios você consegue ter um embasamento fantástico. E assim, o relatório você tem que pôr na sua cabeça que ele é o seu melhor amigo. Então você tem aqueles relatórios que você acompanha diariamente, tem aqueles que você acompanha semanalmente, mensalmente. Então é saber quais são as métricas principais que você vai seguir ali para você não chegar no final do mês e ter uma surpresa. Então acho que um dos principais papéis do CRM é te dar uma previsibilidade. Então é aquele negócio, poxa, passou a primeira semana, eu estou muito abaixo do que eu tinha que ter vendido, muito abaixo da meta, então deixa eu já arrumar alguma coisa aqui para na próxima semana já conseguir, não esperar acabar o mês e falar, poxa, não bati meta por causa disso e disso. Não, o CRM está ali, os relatórios estão ali, faz esse acompanhamento que você consegue e, como se diz, tem uma expressão, acho que é trocar na asa do avião com ele em movimento, alguma coisa assim, que é justamente conseguir criar... Isso, trocar a roda com o carro andando. Muito melhor do que trocar uma asa do avião, né? Com certeza. Então, gente, o papo tá muito bom, mas eu quero ver tudo isso que o Perna tá falando aí, eu quero ver se ele mostra pra gente como funciona na prática, né? Você pode mostrar pra gente? Claro, Mário, vai ser um prazer, porque é o meu dia a dia nisso daqui e é o meu melhor amigo no trabalho hoje em dia, né? Bom, compartilhando minha tela aqui com vocês estão vendo, essa aqui é a carinha do nosso CRM. Então, quando a gente fala de estruturar processo comercial, esse daqui é o nosso processo comercial, é o nosso funil de vendas. Então, cada parte dessa que eu estou passando o mouse aqui é uma etapa que a gente tem criada no nosso processo comercial. E eu vou dando nomes, por exemplo, primeiro contato, apresentação, negociação. E dentro da nossa ferramenta, vocês podem fazer um processo comercial com até 12 etapas, conforme a gente colocou aqui, tá vendo? E aí, isso do que vocês estão vendo aqui com 12 etapas é um funil de vendas. E aí vocês me perguntam, poxa, tá, e quando eu trabalho com múltiplos funis, como é que funciona? Como é que eu enxergo isso? Então, esse daqui é um funil de vendas. Se você ver aqui, ó, você vai ver que esse é o funil padrão, ou seja, o padrão é aquele funil inicial que a gente está trabalhando. E aí você seleciona e você tem os outros funis que você trabalha. Então, nesse caso, a gente tem um funil de vendas 2 aqui. Então, é só eu selecionar ele, eu tenho a mesma visualização. E nesse caso aqui é um processo comercial mais simplificado, onde tem apenas 4 etapas. Então, a título de visual dos múltiplos funis, você consegue enxergar cada hora um, para poder fazer a análise daquele processo em específico. E aí, quando a gente fala sobre
funis paralelos e sequenciais, a gente vai entender como que a gente configura isso, como que a gente configura os múltiplos funis que a gente trabalha. Nessa mesma parte onde tem funil de vendas, você vem aqui em configurar funis. Quando você vem em configurar funis, você tem aqui os seus 2 funis que já estão criados. Então, você tem um funil padrão, e ele é indicado aqui por essa setinha cinza. E aqui você tem um funil com um processo de 12 etapas. E aqui embaixo, o funil de vendas 2, onde você tem 4 etapas. Esse daqui já é o conceito de funis paralelos. Ou seja, são 2 produtos distintos, onde cada um tem o seu processo e não tem ligação de um com o outro. Agora, vamos supor que o produto que é negociado nesse primeiro funil aqui padrão, de 12 etapas, quando você vende ele, você consegue, você tem a possibilidade de vender um outro produto, que é esse que está configurado no funil de vendas 2. E aí você tem que configurar configurar o que a gente chama de automação, que é passar de um funil para o outro. Então, você vem aqui, ó, em criar automação de vendas. Então, quando for marcada uma venda e uma oportunidade, para onde que ele vai? Nesse caso aqui, eu só tenho mais o funil de vendas 2. Se você tivesse outros 3, 4, eles apareceriam aqui. E além de marcar para qual funil que vai, você também marca para qual etapa. Por que para qual etapa? Porque, por exemplo, você pode vender esses 2 produtos, onde ele tem 2 processos comerciais diferentes, só que o seu cliente ele pode tanto comprar só um ou os 2. Agora, se ele já comprou o primeiro, que já passou por essas 12 etapas, e vai comprar o segundo, você não precisa de ter uma etapa sem contato nem de contato feito. Você já vai para uma etapa de identificação de interesse para esse produto. Então, você pode configurar que toda vez que for dado ganho em uma oportunidade no primeiro funil, para ele ir para o segundo, ele já vai para uma determinada etapa que faça sentido. Ou começar desde o início também. E você configura para quem que vai. Então, nesse caso, eu vou colocar para todos, que aí ele já vai fazendo a automação. Então, aqui a gente tem uma automação criada. Ah, não, mas eu preciso criar mais um funil para um terceiro produto. Tem aqui na funil de vendas. Sim, quero criar. E aí, quando ele cria, ele já vem pré-setado aqui com 5 etapas desses nomes, onde pode configurar com mais etapas. Só colocar aqui, adicionar, nova, por exemplo, e coloco a etapa nova. Assim como pode diminuir também e fazer de acordo com a característica do seu processo comercial. Bom, feito isso, vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, tá bom? A gente volta lá no CRM, onde você tem aqui, vamos no funil padrão, primeiro, que é o que a gente configurou. Você está com algum cliente aqui em negociação durante todo o seu processo, abrir um cliente, então, assim que eu marco ele como venda aqui, a gente tem a conversão, né, que é sempre importante dentro de um processo comercial. Você pode voltar aqui, ó, TTT3, é o nome dessa oportunidade que a gente deu ganho aqui. Então, eu vou no funil 2, que é o qual eu configurei a automação de um funil para o outro, e eu coloquei para já vir direto para a parte de identificação de interesse. Então, aquela oportunidade já está aqui e ela vem com os dados de toda a negociação que você fez na oportunidade anterior. Então, assim, basicamente é isso para você conseguir entender questão de criação de múltiplos funis, né? E como é que eles funcionam. Aí, na hora de eu analisar algum relatório, de eu entender quais são as principais métricas, fazer aquele acompanhamento. Aí você vem aqui no CRM, analisar relatórios. Ok. Já fiquei curiosa para saber. Conta pra gente. Ah, legal, então vamos lá. E aí é o seguinte, é bem simples. Como no próprio CRM a gente já tem todos os relatórios, né? Você vem aqui analisar relatórios. E aqui você tem todos os tipos de relatórios que a gente oferece. E poxa, mas eu quero ver só o relatório do funil de vendas padrão. Você seleciona o funil de vendas padrão e coloca aqui para qual relatório que você quiser. Então, cada relatório desse, você pode ir identificando aqui o funil e conseguir fazer o filtro para entender quais são as principais métricas que você acompanha de cada um dos funis que você está trabalhando. Então, é super simples, super intuitivo para você poder ir acompanhando as métricas que vão te nortear para aquelas decisões mais complicadas que você tem que tomar com relação a, poxa, mexo mais nessa parte do processo, mexo mais naquela parte do processo, como é que funciona cada uma das etapas. Nossa, muito legal esses relatórios, tudo que você mostrou, como você cria um funil novo. Eu tô até um pouco confusa aqui com tanta informação, mas estou anotando tudo
porque quando eu tiver a minha empresa aí também, quando me perguntarem, eu já sei como estruturar direitinho um funil de vendas, como separar as etapas, a jornada do meu cliente. Achei bem legal mesmo. Inclusive, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, e uma delas é sobre a integração com o RD Station Marketing. Sim, o RD Station CRM ele integra com o RD Station Marketing. E o que muda quando a gente tem múltiplos funis, né? Então, uma coisa muito legal que você pode fazer, se você já usa o RD Station Marketing, é, por exemplo, você abrir uma página de conversão, né? Uma landing page, que a gente chama. Você cria uma LP. E aí, normalmente, quem trabalha com inbound marketing sabe que a gente tem o MQL, né? Que é o Qualified Lead do marketing. Então, se o lead está qualificado pelo marketing, ou a levantada de mão, que é quando o lead fala, oi, tenho interesse. Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma LP voltada para MQL, para ele baixar um material rico, para ele baixar um e-book, por exemplo. E quando ele estiver qualificado, você mandar ele para um funil específico, que aí os vendedores, quando receberem esse lead, ele já vai saber que ele é um MQL, ele já vai saber quais são os conteúdos que aquele lead interagiu, ele vai ter todas as informações ali para trabalhar e para criar essa conexão com o lead. E se ele for uma levantada de mão, você também pode enviar ele para um funil específico, com um vendedor mais direcionado já, com um discurso, sei que você tem interesse no meu produto, você fez uma levantada de mão, como eu posso te ajudar? Então, você divide o seu processo por canais de entrada, por estratégias de marketing, por produto, por equipes de vendas. Então, essa integração ela é muito importante, né? Para quem fazer a integração entre marketing e vendas é cada vez mais importante. Tanto que hoje a gente está aqui, eu como coordenadora de marketing e o Perna como coordenador de vendas. A gente sempre promove essa integração aqui dentro do time, nas ferramentas também, para que os dois times tenham o máximo de informação possível para conseguir trabalhar, para conseguir gerar os melhores resultados. E até aqui no marketing, uma palavra que a gente fala muito é comprovar o ROI. Então, acho que respondendo aí um pouquinho sobre essa questão da integração com o RD Station Marketing. Outra integração que a gente tem também muito legal é o WhatStation, né? Para quem ainda não conhece, a gente vai mandar aí no chat o linkzinho para vocês conhecerem. Mas o Perna pode mostrar um pouquinho aí como funciona o WhatStation. E a gente também vai ter em breve algumas mudancinhas nele aí para você também poder selecionar o seu funil dentro do WhatStation. Quer contar um pouquinho como funciona o WhatStation para a galera? Legal, Mário. O WhatStation hoje é uma das funcionalidades que a gente tem, né, que mais está sendo usada, porque o WhatsApp ele virou uma das principais ferramentas, um dos principais canais de conversação que a gente tem com o cliente. E no finalzinho a gente vai deixar o vídeo para vocês poderem ver na prática como é que funciona. Mas através da integração do próprio WhatStation com os múltiplos funis, você consegue, dentro da ferramenta do WhatsApp Web, por uma extensão do Google Chrome, conseguir fazer as anotações dentro do próprio CRM, através dessa extensão, de tudo que está sendo conversado e dito ali, inclusive criar tarefas, mudar de etapa, inclusive alterar de um funil para o outro e dar aquele ganho dentro do processo comercial ali do próprio WhatsApp, para poder passar de um funil para o outro na funcionalidade dos múltiplos funis. Então é super simples, super intuitivo e cada vez mais tem sido mais usado pelos nossos clientes. É uma coisa que quando a gente fala que tem, o pessoal até brilha o olho, né? Porque o WhatsApp acho que todo mundo tem usado bastante, de modo geral. Verdade. Ô, Perna, me conta uma coisa, assim, eu acho muito legal, gostei do conteúdo, achei super rico, aprendi um monte de coisa, mas eu ainda não comecei, eu ainda não tenho RD Station Marketing, eu ainda não uso um CRM, estou começando a estruturar o meu processo agora. Como que eu posso começar assim? Qual é a primeira ferramenta que você me indica para criar o meu funil, ter a visualização ali do meu funil? O que você indica para a gente? Ótima pergunta, Maria. Aí vai a dica de ouro, né? Que é a nossa ferramenta de funil de vendas.
A gente construiu essa ferramenta justamente visando ajudar o nosso cliente, assim como a metodologia PICE e essa ferramenta, a gente sempre quer ajudar o nosso cliente, principalmente aquele que está um pouco perdido, que está começando agora, ou aquele que quer simplesmente melhorar e otimizar o seu processo. Então, com essa ferramenta, ela já tem determinados segmentos, onde faz uma sugestão de quantas etapas, tarefas, processos, onde faz um processo de cocriação junto com você, para ficar mais fidedigno na realidade do seu segmento, do seu produto. Então, no final, a gente deixa para todo mundo poder dar uma olhadinha e usar e abusar da ferramenta para construir quantos funis forem necessários para o seu processo. Muito bom, muito bom. Eu estou adorando todas as dicas, estou anotando tudo aqui. E eu queria só mais uma última pergunta, infelizmente a gente já está acabando. Mas eu queria entender um pouquinho como são os rituais de vendas e como você aplica tudo isso, né? Tudo que você mostrou para a gente no seu dia a dia, com o seu time. Legal. Eu costumo dizer que vendas é uma ciência exata, né? Então, assim, não tem aquele achismo. Você tem muito número para se embasar. E aí, além dos números, é treinamento que faz a gente realmente ficar bom. Então, por exemplo, os rituais que a gente utiliza muito no time, a gente tem uma reunião semanal, sempre de atualização, né, sobre como que está o processo, o produto, como que está o mercado, etc. A gente faz o que a gente chama de pipe review, onde eu sento com cada um dos vendedores e faço uma revisão ali de cada uma das oportunidades para entender onde que a gente consegue puxar, alavancar melhor e tudo mais. A gente está em constante treinamento, então a gente tem treinamento ou semanal ou quinzenal, de acordo com a necessidade que a gente identifica naquele mês. Se chama de role play, que é justamente pegar uma negociação de um cliente real, jogar na roda para todo mundo conversar e entender como que poderia ter sido melhor aquela negociação, como que a gente poderia ter usado argumentos mais efetivos. Então, por exemplo, você pode pegar um motivo de lost que você vê no relatório do CRM que está sendo recorrente em determinada etapa do funil. Cara, vamos trabalhar no roleplay um contorno de objeção para esse motivo de lost específico. Então, são alguns pontos que você identifica como gargalo para poder entender dentro do processo como é que como que você consegue melhorar a sua eficiência. Então, através dos relatórios de conversão, por exemplo, que é um relatório que acompanho semanalmente, a gente entende como é que está a eficiência de cada um dos vendedores. Você consegue ver que tem um vendendo um pouquinho melhor, o outro está um pouco inferior, aí você pega a boa prática de um para passar para o outro, você faz esse acompanhamento constante. Então, acho que assim, a maior dica que fica do processo comercial é entenda quais são as métricas principais e acompanhe-as constantemente. E aí você faz os rituais que fazem sentido para esse acompanhamento, junto com o time, vendo como é que está o processo. Discurso de venda é muito importante você usar, por exemplo, quando você usa o telefone virtual dentro do CRM, você consegue com um clique ali escutar a ligação do seu vendedor. Então você escuta a ligação ali aleatoriamente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, para poder pegar alguma ligação, identificar onde que pode melhorar dentro do próprio discurso, não só no processo como um todo, mas no discurso comercial daquele seu vendedor. Muito bom. Pessoal, espero que vocês também tenham anotado tudo aí, essas dicas de ouro do Perna. Espero que a gente volte aqui mais vezes com ele, para ele dar mais dicas para a gente. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está acabando. E eu quero deixar uns últimos recadinhos finais para vocês aí. Quero agradecer a presença do Perna, agradecer todo mundo que está assistindo a gente até agora. Sejam sempre muito bem-vindos aqui aos conteúdos da RD. Mandem, comentem, compartilhem, contem para a gente o que vocês querem ver mais de conteúdo aí para a gente criar para vocês. Tudo isso que a gente falou aqui, tudo que a gente mostrou, a gente já tem disponível no plano Basic do RD Station CRM. A gente também tem um plano free para quem quiser começar, para quem não tem verba ainda, mas eu quero começar a estruturar o meu processo comercial, eu quero fazer alguma coisa, eu quero melhorar. Começa pelo plano free, já vai testando lá, já vai aprendendo um pouco mais, porque ferramenta e possibilidades a gente tem de monte, né? Acho que é mais a gente colocar na prática e ver as coisas acontecendo mesmo. Obrigada a todo mundo. Perna, muito obrigada. Se quiser deixar aí os últimos recadinhos. Bom, primeiro agradeço o convite, viu, Mari? E sempre que precisar, por favor, conta comigo aqui. Agradeço todo mundo aí que ficou pacientemente nos ouvindo aqui, vendo até agora. Espero poder ter ajudado pelo menos um pouquinho aí no processo. Obrigada, pessoal. Tudo que a gente falou aqui, integração com marketing, Workstation,
como você ter um plano do RD Station CRM, tá tudo aí no chat, vocês podem conferir, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, gente. O WhatsApp é um importante aliado para suas vendas? Então se liga nessa! Fale com seus clientes por um dos seus canais favoritos. Armazene os dados dessas conversas para não perder mais nenhuma oportunidade e centralize tudo em um só lugar, controlando o seu processo comercial de um jeito ainda mais eficiente e aumentando as suas vendas. Conheça o WhatsStation, a extensão para o Google Chrome que conecta seu WhatsApp Web ao RD Station CRM. E se você ainda não usa o nosso CRM, que tal aproveitar para criar agora sua conta grátis?